A linguagem antes das palavras. O universo tem sido, ao longo da história, um dos maiores mistérios da humanidade. Cada cultura, filosofia e ciência tenta entender não apenas como o universo funciona, mas também qual é a sua linguagem. A ciência busca entender os fenômenos por meio de leis físicas, enquanto as tradições espirituais falam de uma conexão profunda entre tudo o que existe. Mas o que é essa linguagem? Como o universo se comunica conosco, seres humanos? Se a realidade que vemos ao nosso redor é resultado de uma vasta teia de interações, será que há algo além do que conseguimos perceber com nossos sentidos? O que muitos chamam de coincidências ou destino pode ser a resposta de uma comunicação maior, invisível aos olhos, mas que se revela através de sinais, símbolos e frequências vibracionais. As sincronicidades que experimentamos não são meras coincidências, mas uma resposta do universo à nossa vibração interna, aos nossos pensamentos e intenções. O que podemos entender como a linguagem do universo é, na verdade, um código, um sistema de sinais que transcende a comunicação verbal e se inscreve no profundo tecido da realidade. Antes que os homens inventassem o alfabeto, antes que as civilizações erguessem seus templos e codificassem seus saberes em papiros ou pedras, o universo já falava. Sua linguagem não era feita de letras, mas de formas, sons e vibrações. Uma linguagem silenciosa e profunda, gravada nas espirais das galáxias, na simetria de uma flor, no canto dos pássaros e no movimento das marés. Esta linguagem é a geometria sagrada, o som primordial, a frequência que tudo sustenta. Quando olhamos para a natureza com olhos atentos, percebemos que tudo segue padrões invisíveis, códigos matemáticos e estruturas repetitivas que parecem dizer: tudo é regido por uma ordem sagrada. O universo não é um caos aleatório, é uma sinfonia de formas e vibrações entrelaçadas. Neste episódio, vamos explorar como o universo fala conosco. Vamos entender que a comunicação não acontece apenas por meio de palavras, mas por uma infinidade de meios que nos conectam com a consciência universal. É uma linguagem energética, vibracional e geométrica, e ao compreendê-la, podemos despertar para a realidade de uma forma completamente nova. O universo está sempre falando, só precisamos aprender a ouvir. Tudo é vibração, a base da comunicação cósmica. Nos últimos séculos, a ciência tem desafiado as crenças antigas sobre a natureza da realidade. O que antes parecia uma visão mística do mundo, agora se alinha com os princípios da física quântica. Em essência, tudo no universo é composto por energia que vibra a diferentes frequências. Nada é sólido como parece ser, mas sim uma dança de partículas subatômicas que se organizam em padrões vibracionais. E essa vibração não se limita às partículas. Ela está presente em todo o universo, de maneira interconectada e harmônica. A famosa citação de Nikola Tesla: se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração, resume perfeitamente esse princípio fundamental. Tudo o que existe, desde as menores partículas até as maiores galáxias, é uma manifestação de uma frequência vibratória. Até os nossos próprios corpos, pensamentos e emoções emitem frequências que afetam o mundo ao nosso redor. Somos seres vibracionais em um universo vibracional, e isso tem implicações profundas para a nossa compreensão da comunicação cósmica. Nosso estado emocional, por exemplo, não é apenas uma sensação interna, é uma frequência que enviamos ao universo. Quando sentimos emoções como gratidão, alegria, amor e compaixão, estamos emitindo frequências elevadas que atraem experiências alinhadas com essas energias. Por outro lado, quando estamos dominados por sentimentos de raiva, medo ou tristeza, estamos emitindo frequências densas que podem nos alinhar com situações desafiadoras.
A física quântica nos ensina que nossa consciência tem o poder de afetar a realidade e que a comunicação entre nós e o universo é feita por essas frequências vibracionais. Assim, a verdadeira linguagem do universo não é falada com palavras, mas sentida e vivida através das vibrações. Geometria sagrada. A estrutura oculta da linguagem universal. A geometria sagrada é um campo que atravessa diversas culturas e tradições espirituais. Ela descreve padrões geométricos que aparecem de maneira consistente em toda a natureza, desde os menores organismos até os maiores fenômenos cósmicos. Esses padrões não são aleatórios. Eles são a linguagem de organização do cosmos. A famosa flor da vida, que aparece em várias culturas antigas, por exemplo, é um dos símbolos mais conhecidos dessa geometria. A matemática por trás dessa forma tem a capacidade de descrever a criação do universo em níveis profundos, e sua estrutura revela a interconexão de todas as coisas. Em um nível mais profundo, a geometria sagrada nos fala de uma inteligência organizadora que permeia o cosmos. Não é uma mera coincidência que padrões geométricos como o cubo de Metatron e a sequência de Fibonacci estejam presentes em todos os aspectos da realidade, da formação das galáxias até a estrutura do nosso DNA. Esses padrões formam um código universal que descreve a ordem e a harmonia do universo. Quando observamos esses padrões, não apenas com a mente, mas também com o coração, reconhecemos uma mensagem que nos conecta com a essência do cosmos. Em muitos sentidos, a geometria sagrada é a base visual da linguagem do universo. Ela organiza e estrutura as energias que permeiam a criação. Quando aprendemos a ver a geometria sagrada em todo o nosso redor, nos ângulos de uma flor, na espiral de uma galáxia ou na simetria de um cristal, estamos começando a compreender a linguagem da criação. Esses padrões são uma forma de comunicação silenciosa, uma linguagem que ressoa nas frequências mais altas da realidade. A geometria sagrada é a manifestação visível dessa linguagem universal. Desde tempos imemoriais, mestres e civilizações antigas sabiam que certas formas geométricas carregavam significados profundos, símbolos da própria arquitetura cósmica. A flor da vida, por exemplo, contém em sua estrutura todas as formas geométricas conhecidas e é encontrada em registros antigos no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia e até mesmo em templos do Oriente. O cubo de Metatron, os sólidos de Platão, o Vesica Piscis, todas essas figuras representam estados de equilíbrio, harmonia e origem da criação. A espiral áurea, o número de ouro, Φ, o fractal, o hexágono nas colmeias das abelhas, o padrão da concha do Nautilus, tudo aponta para uma inteligência ordenadora por trás da matéria. Essas formas não são apenas belas, são portais para a compreensão do divino. Sincronicidades. O universo responde em código. As sincronicidades, como Carl Jung as descreveu, são acontecimentos que, aparentemente, não possuem relação causal, mas estão ligadas por um significado profundo. Elas surgem de forma inesperada, mas carregam um sentido profundo que fala diretamente ao coração e à mente do observador. A sincronicidade é a linguagem do universo em sua forma mais direta e imediata. Quando você está sintonizado com a sua verdade interior e em harmonia com seu propósito, começa a perceber que os eventos ao seu redor não são aleatórios. Eles têm uma ordem e um sentido que se revelam quando você está atento. Pode ser um número repetido em diferentes contextos, uma pessoa que aparece no momento certo, ou uma mensagem inesperada que chega de maneira simbólica. Esses sinais são respostas do universo, uma comunicação direta que ocorre quando estamos alinhados com nossa essência. A sincronicidade, assim, é como uma conversa entre o observador e a realidade. Cada evento, cada encontro, cada situação que se apresenta é, de alguma forma, uma resposta,
ao que você está vibrando internamente. O universo começa a conversar com você, transmitindo sinais e códigos que você deve aprender a ler. Esses sinais não são apenas coincidências, mas mensagens importantes, um reflexo da harmonia e da ordem que permeiam o cosmos. Você já pensou em alguém e essa pessoa te mandou uma mensagem naquele exato momento? Ou viu uma sequência numérica repetida, como 1111, justamente quando estava em dúvida sobre algo importante? Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos que não têm relação causal, mas estão conectados por um sentido oculto. É como se o universo estivesse respondendo às suas vibrações internas com sinais externos. A sincronicidade é a ponte entre o invisível e o visível. E quanto mais conscientes estamos, mais sinais conseguimos perceber. Porque o universo não para de falar. Nós é que precisamos aprender a escutar. A linguagem das emoções e pensamentos. Tudo no universo é energia. E nossos pensamentos e emoções são também campos de energia que criam frequências. Quando pensamos, estamos emitindo ondas de pensamento, que são como sinais enviados para o campo quântico. Quando sentimos emoções, estamos vibrando em uma frequência específica que ressoa no campo cósmico. E assim, o universo responde a essa vibração, criando experiências e circunstâncias que refletem o que estamos sentindo e pensando. A mente humana tem o poder de criar realidades. Isso é algo que a física quântica tem mostrado, que a consciência do observador influencia a realidade observada. Quando estamos em sintonia com nossos desejos mais profundos e alinhados com as vibrações do amor, da gratidão e da paz, o universo tende a responder positivamente. Quando, no entanto, nossa mente está cheia de medo, dúvida ou raiva, atraímos experiências que refletem essas emoções. A chave para entender a linguagem do universo, então, está na nossa capacidade de perceber e ajustar nossos pensamentos e emoções. Quando tomamos consciência da nossa vibração interior, começamos a compreender como estamos nos comunicando com o universo o tempo todo. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto carrega uma carga vibracional que se comunica diretamente com o campo quântico. O que estamos vibrando é o que estamos criando. Quando conseguimos harmonizar nossa vibração com as leis universais de amor e gratidão, nos alinhamos com a linguagem do universo e começamos a co-criar uma realidade mais abundante e plena. Números e códigos. O universo é matemático. Os números são uma das ferramentas mais poderosas que o universo utiliza para se comunicar conosco. A matemática não é apenas uma abstração humana, ela é a linguagem da criação. Desde a sequência de Fibonacci até a razão áurea, os números têm uma presença central na construção do cosmos. Eles aparecem em todas as formas da natureza e são as chaves para compreender os padrões universais que governam o fluxo da vida. Quando olhamos para as sequências numéricas que se repetem em nossas vidas, como os famosos 1111 ou outros números que parecem aparecer em momentos importantes, estamos testemunhando uma forma de comunicação do universo. Esses números, como códigos, têm significados que se revelam à medida que começamos a perceber a sincronicidade e a ordem no cosmos. Na numerologia cabalística, cada número carrega um significado profundo, representando não apenas aspectos da nossa personalidade, mas também aspectos do nosso destino e da nossa jornada espiritual. O artista visionário José Argüelles, decodificador da lei do tempo, afirma que em sua origem, a ordem sincrônica é pura matemática, a matemática da quarta dimensão. Números precedem a consciência. O número é supermental, além da mente. O número é o que dá à mente seu sentido de ordem, harmonia e organização. A ordem sincrônica é baseada em um conjunto de constantes matemáticas quadridimensionais. A imensidão da ordem do tempo universal é compreensível através de leis e códigos matemáticos simples, sendo a mais básica a razão da fórmula.
4 está para 7, assim como 7 está para 13. Codificado dentro desta fórmula está a razão da frequência universal de sincronização 13-20. Todos os números são compostos ou fatores um do outro. Os números primários do tempo são 4, 7, 13 e 20. Os números primários do espaço são 4, 5 e 9. A frequência da lei do tempo é 13 e 20. Entre 13 e 20 está o 7. Entre o 3 e o 7 está o 4. Nisso repousa a forma constante que estabiliza a razão. 4 está para 7, assim como 7 está para 13. 4 é a raiz, 7 é o tronco e 13 é o fruto. Esta é a cosmologia e a razão original da lei do tempo. Ao aprender a ler esses números e a entender seus significados, passamos a perceber a estrutura subjacente da realidade. Eles são sinais de orientação que o universo envia para nos ajudar a entender nosso caminho, nos alinharmos com nossa missão e compreender as lições que a vida nos oferece. O universo não fala com palavras, mas com números, e ao aprender a decifrar esses códigos, começamos a ouvir sua voz. Frequência, vibração e o som original. No princípio era o Verbo. Essa frase bíblica tem ressonância em diversas tradições. O som primordial, ou Om, na tradição védica, é considerado a vibração que deu origem ao universo. Hoje sabemos que tudo vibra. Desde átomos até galáxias, tudo emite frequência. E a frequência é linguagem. A música, por exemplo, pode curar ou desestabilizar. Sons harmônicos organizam a matéria, como mostram os estudos de simática. Isso significa que palavras, mantras, até nossos pensamentos, estão emitindo códigos o tempo todo. A realidade é moldada por vibração. Por isso, cuidar daquilo que sentimos e falamos é também uma forma de codificar a linguagem da nossa vida. Pitágoras dizia: tudo é número. Essa frase carrega mais do que um conceito matemático. Ela revela a crença de que os números são os tijolos que formam a própria realidade. Não apenas para medir ou calcular, mas para expressar princípios cósmicos. O número 1 representa a unidade. O 2, a dualidade. O 3, a trindade criativa. E assim por diante. Culturas antigas, como a egípcia e a védica, viam certos números como sagrados. O 108, por exemplo, é considerado um número divino na tradição hindu. Já Nikola Tesla afirmava que quem compreendesse a importância do 3, 6 e 9 teria a chave do universo. Hoje, com os avanços da física quântica e da ciência da informação, percebemos que padrões numéricos estão presentes em toda parte, desde a espiral do DNA até as órbitas planetárias. Os números são vibrações condensadas, e onde há vibração, há linguagem. Estados alterados de consciência e linguagens sutis. Em muitos momentos de nossas vidas, entramos em estados alterados de consciência, seja através da meditação, sonhos lúcidos ou experiências espirituais profundas. Nessas ocasiões, a comunicação com o universo assume uma nova forma, uma linguagem não verbal, mas profunda e imediata. Durante esses estados, a mente racional cede espaço para uma percepção mais direta da realidade, onde símbolos, imagens e sensações nos transmitem mensagens complexas. Esses estados podem ocorrer em momentos de meditação profunda, de contemplação ou até mesmo durante sonhos. O que acontece nesses momentos é que nossa percepção se expande, permitindo-nos acessar informações de uma forma que vai além da linguagem tradicional. A comunicação com o universo se dá por símbolos, sensações e visões. Muitas pessoas relatam experiências místicas onde se conectam com uma inteligência superior ou uma consciência universal que lhes transmite ensinamentos profundos. Esses estados alterados não são simplesmente experiências esotéricas ou psicológicas. Eles são portas de entrada para uma linguagem cósmica que se manifesta além do espaço-tempo. Quando estamos nesses estados, conseguimos acessar uma sabedoria ancestral e universal que transcende as limitações do corpo e da mente.
A linguagem do universo, nesses momentos, se torna clara e direta. E é através dessa compreensão que o verdadeiro despertar da consciência acontece. Aprender a ouvir o invisível. A linguagem do universo está em todos os aspectos da nossa realidade. Nas frequências emitidas por nossas emoções, nas geometrias sagradas que estruturam a criação, nas sincronicidades que nos guiam, nos números que aparecem em nossa vida. Mas para entendê-la, precisamos mais do que observação. Precisamos da abertura para sentir e perceber além do que os nossos olhos veem. Compreender essa linguagem exige uma prática constante de alinhamento interno, de silêncio e de sintonia com as frequências do universo. Não basta ouvir apenas com os ouvidos físicos, é necessário ouvir com o coração, com a alma. E à medida que nos sintonizamos com essa linguagem, somos capazes de criar realidades mais alinhadas com nossos propósitos mais elevados, entendendo que somos co-criadores no processo. O universo está sempre falando, sempre enviando sinais. Quando aprendemos a ouvir a sua voz silenciosa, o mundo se revela como nunca antes, um campo infinito de possibilidades, onde tudo é interconectado, tudo é linguagem. Por isso, quando você sente algo te chamando, algo que não vem da mente, isso é o universo sussurrando. Siga esse chamado. Confie na sua percepção, porque no fundo, essa linguagem não está fora, está dentro. Você é uma antena viva conectada a uma mente infinita. E agora que começou a perceber os sinais, tudo muda. Se essa mensagem ressoou com a sua alma, lembre-se, este vídeo não é apenas informativo. Ele transmite códigos de despertar. Se você sentiu isso vibrar dentro de você, é porque parte dessa linguagem também vive em sua essência. Ao curtir este vídeo, você ativa um fluxo de reciprocidade energética. Ao se inscrever, você se alinha com uma rede de almas em expansão. E ao compartilhar, você propaga esta linguagem sagrada para além de si. Este canal não entrega apenas informações. Ele compartilha frequências de transformação. O universo fala conosco. E agora, você ouviu. Bem-vindo à jornada e gratidão por assistir. Nos vemos no próximo encontro com o universo.